Ai, que bom. Eu não sei você, mas dava para ir embora já. Dá uma paz na gente, não é? A gente ter a certeza de que Deus cuida de nós. Ele cuidava, está cuidando e vai continuar cuidando por muitos e muito tempo ainda, amém? Meus queridos, nós estamos nesse mês aqui refletindo sobre a questão de conhecer a salvação. E eu tenho aprendido muito através das mensagens que têm sido feitas sobre esse tema, não é? E nas últimas semanas, nos cultos às quartas-feiras, nós temos aprendido mais sobre a salvação, e as pregações que foram feitas me levaram a pensar um pouco mais sobre a bênção que Deus em Jesus nos deu. Eu quando comecei, revi as pregações, comecei a orar a Deus, comecei a estudar, eu pedi a Deus o seguinte: Senhor, eu queria, de uma forma bem objetiva, ressaltar esse valor da salvação. Porque muitas vezes, meus queridos, a gente não valoriza, não é? A gente muitas vezes passa desapercebido de coisas tão importantes da palavra de Deus, porque nós ficamos com os nossos olhos voltados para outras coisas. Como os irmãos sabem, às terças-feiras nós temos um estudo bíblico, que é um discipulado seguido de evangelismo seguido de discipulado. E ontem nós estávamos somente em 3 pessoas, 2 delas não puderam participar ontem. E em determinado momento eu estava dizendo para essas pessoas o seguinte: como na próxima etapa dessa nossa série de estudos nós vamos estudar o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, se você preferir assim, eu estava contando uma experiência de quando eu e a Lúcia, junto com as nossas 4 filhas, nós passamos por um momento de dificuldade financeira muito grande. Eu havia perdido meu trabalho, e aí eu, tendo formação técnica, trabalhando numa multinacional, me vi obrigado a sair vendendo coisa na rua. E aquilo para mim, num primeiro momento, soou como eu me senti humilhado. Várias vezes eu questionei a Deus do porquê que aquilo estava acontecendo. E eu me lembro que quando eu vendia um produto que era congelado, e quando era época do verão, a gente vendia, eu vendia bem, os clientes queriam o produto. Só que quando eu entrava na fase do inverno, eu ficava pensando comigo: como é que eu vou vender gelo no frio? E eu me lembro que eu levantava pela manhã, eu deixava a Lúcia na cama, passava pelo quarto das minhas filhas, e eu dobrava meu joelho na sala e ia orar a Deus, e Deus me fazia lembrar a respeito de quando Ele disse: não vos preocupeis com o que haveis de comer e com o que haveis de vestir. E quando ele dizia assim: olhe para as aves do céu e para as flores, eu fui aprendendo o seguinte: que quando nós cremos na palavra de Deus, e a gente presta atenção, desvia o nosso olhar daquilo que está nos roubando as nossas forças, e volta os olhos para aquilo que Deus está pedindo para nós olharmos, a situação muda. Talvez é por isso que Jesus disse assim: não olhem, não fique preocupado com o que você vai ter que comer. Olha para as aves do céu. Pare de se preocupar com isso e olhe para as aves. Você desvia sua atenção para isso, você vai ver que eu estou cuidando delas, sem elas plantarem, sem elas colherem, sem elas armazenarem. Quando a gente tira os olhos do Senhor, mas o que é que eu vou vestir? E olha para as flores, você fala assim: caramba, como Deus é caprichoso. Não sei se você, eu sou uma pessoa muito detalhista, não sei se você tem prestado atenção, quando você passa
nos jardins aqui, em volta, ou nas vias rápidas aí, quantas plantas, quantas cores. Sabe quem plantou aquilo ali? Ninguém. Foi Deus que plantou. Não teve um jardineiro que foi lá e plantou. E Deus está dizendo para mim e para você, olhe para as plantas, olhe para aquelas flores. Eu vou vestir você do mesmo jeito. Eu vou dizer uma coisa para você, não sei por que eu estou falando isso. Acho que era para alguém que estava precisando ouvir isso. Amém. O tema que nós temos abordado nessas quartas-feiras é muito rico e oferece infindáveis abordagens. Mas eu fiquei pensando como uma pessoa que não conhece o Evangelho vê a salvação. Talvez a pergunta que muitos podem fazer seja: ser salvo do quê? Vá conversar com uma pessoa que ela não tem a fé cristã evangélica que nós temos, e fala assim: você precisa ser salvo. Ele falaria: eu não sabia nem que eu estava correndo perigo. Ser salvo do quê? Ser salvo do quê? Eu nem sabia que eu estava condenado e muito menos que eu precisava de salvação. Por isso, hoje, eu quero começar essa nossa reflexão relembrando o motivo do porquê nós precisamos conhecer mais a respeito da salvação. Você sabe por que eu e você, que já estamos caminhando no Evangelho há algum tempo, alguns mais tempo do que os outros, sabe por que nós precisamos conhecer a respeito da salvação? Porque às vezes a gente esquece. A gente muitas vezes coloca a nossa vida cristã no piloto automático. Tem alguns carros aqui, eu fiquei prestando atenção, nós fizemos uma viagem para o Porto, eu e a Lúcia de autocarro, e era interessante, porque eu ficava olhando, eu sentei logo no banco da frente, eu ficava olhando o velocímetro do carro, não saía do 100. E eu olhei para o pé do motorista, ele não acelerava. Aí é que eu me dei conta que ele tinha um piloto automático. Ele coloca no piloto automático e o carro vai. Tem muita gente colocando a vida cristã em piloto automático. Não para olhar, para pensar, para refletir no que é que Deus fez por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Romanos, ele escreveu o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse todos inclui você. Você que está nos assistindo, você que vai nos assistir. Todos pecaram, todos. O mesmo Paulo escreveu lá em Romanos, no capítulo 3 também, dos versos 10 a 18, o seguinte: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Eu, lá no Brasil, eu costumava dizer que esse texto é o raio-x de quem nós somos. Eu não sei quantos aqui já fizeram um TAC. Você passa por aquela máquina lá, ela te escaneia o corpo inteiro. Isso daqui somos nós. Eu me lembro de um episódio de um grupo de pessoas que estavam desejando se batizar na igreja que eu pastoreava, e nesse grupo tinha um casal. E um dia eu virei, dando um estudo bíblico, a gente tinha um estudo de 3 ou 4 meses que a gente dava de preparação para o batismo. Eu disse para a senhora, eu lembro o nome dela até hoje, eu falei para ela assim: você sabia que você é uma tranqueira?
pastor, como é que o senhor diz que eu sou uma tranqueira? Eu sou gente boa. Eu falei, não, você não é não. Não, eu sou. Eu sou uma pessoa muito boa, eu tenho um coração muito bom. Não é. Como, pastor? O senhor me conhece há poucos meses, como é que o senhor vira para mim e diz que eu não sou, que eu estou dizendo que eu sou? Eu falei, não sou eu que estou dizendo, olha o que a Bíblia diz a seu respeito. Olha o que a Bíblia diz a meu respeito, ao seu respeito. Sabe por quê, meus queridos? Porque o mal, o desejo ruim, está aqui dentro. Sabe por que ele não aflora? Porque ele não vem para fora? Por causa do Espírito Santo de Deus. Tira o Espírito Santo de Deus de você. Você já tentou pensar em você sem o Espírito Santo? Eu me dá até medo. É isso. Nós precisamos conhecer a salvação, mas antes de conhecer a salvação, nós precisamos conhecer quem nós somos, que potencial que nós temos. É muito fácil para nós apontar o erro dos outros. É muito fácil apontar as injustiças que os outros fazem. É muito fácil nós apontarmos para as pessoas que falam mal umas das outras. Mas nós temos o mesmo potencial. Por que vocês acham que o apóstolo Paulo, quando ele vai se referir lá na carta aos Gálatas, a respeito do fruto do Espírito, um deles é domínio próprio? Sabe por que Paulo colocou que domínio próprio é um fruto do Espírito? Porque se eu e você não tivermos esse fruto, a gente sai falando um monte de coisa errada, fazendo um monte de coisa errada, magoando um monte de gente, criticando um monte de gente. Então, meus queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um raio-x do que é que nós somos sem Jesus. Entendo que, se não tivermos bem claro a consciência dessa nossa situação, nossa compreensão e valorização da salvação será muito pequena. Se eu não tiver constantemente a consciência de quem eu realmente sou sem Jesus, eu não vou valorizar a salvação. Não sei se vocês se recordam o que é que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 7, quando ele diz assim: eu sou um homem miserável. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. E isso acontece comigo, acontece com você. Creio que alguns não conheçam a teoria, ou a tese, melhor dizendo, da proporcionalidade. Mas essa tese afirma que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção. Pastor, que negócio estranho. Que coisa doida é essa? Explica. Você sabe o que é proporcionalidade? Como é que eu vou explicar para você? O tamanho de uma coisa, ele é proporcionalmente e inversamente igual ao tamanho da outra. Então vou te explicar. Com relação à salvação, o tamanho do nosso pecado é proporcional ao tamanho da nossa salvação. Você quer saber o quanto que Deus te perdoou? Pegue um caderno, vou te dar uma dica, pegue um universitário, aqueles grandes, de 200 páginas, e comece a escrever tudo de ruim que você já fez, que você já pensou. Já chegou na última página? Se precisar de um outro caderno, a gente empresta. Quando nós paramos para pensar naquilo que nós fizemos de errado, naquilo que nós praticamos de errado, naquilo que nós falamos quando não deveríamos ter falado, daquilo que nós fizemos quando devíamos ter feito, é como se nós parássemos na frente do espelho e nos enxergássemos quem realmente nós somos. O apóstolo Paulo usa essa figura. E quando nós olhamos e enxergamos realmente quem nós somos, você começa a dar valor à sua salvação. Eu me converti, eu estava com 22 para 23 anos.
já está indo já chegou nos 40 anos de andar com Jesus. Eu me lembro até hoje do meu primeiro contato com a Bíblia. Acho que a Lúcia nem sabe disso, vai ficar sabendo hoje. Eu estava no 3º ano de um colégio técnico, e eu tinha um amigo de carteira, assim, de sentar próximo, e um dia ele me fez uma proposta, e eu me escandalizei em ver um homem daquele tamanho com a proposta que ele estava me fazendo. E eu me lembro que eu cheguei em casa, e eu tinha uma escrivaninha, e eu abri essa escrivaninha, e dentro da escrivaninha tinha uma bíbliazinha, um Novo Testamento dos Gideões. Eu não sei quantos já viram. Eu tenho até hoje guardado. Isso foi em 1977. Tem gente aqui que não tinha nascido ainda. E eu me lembro que eu peguei aquela Bíblia na mão que a Lúcia tinha me dado de presente, e eu, na minha simplicidade, eu fiz a seguinte oração. Falei: Senhor, acho que eu nem chamei Deus de Senhor, eu devo ter chamado de Deus. Eu falei assim: olha, eu te agradeço porque o Senhor me livrou de algo que esse jovem está fazendo. Quando nós percebemos quem nós somos, realmente quem nós somos, nós começamos a valorizar a salvação que Jesus nos deu. Em outras palavras, quanto mais reconhecemos o tamanho dos nossos pecados, maior se torna o nosso conhecimento da salvação. E aí, meus queridos, não há como não valorizar a nossa salvação sem olhar para os nossos pecados. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a Timóteo, ele fala assim: eu sou o principal dos pecadores. Você já imaginou o apóstolo Paulo falar que ele era o principal? Eu ia brigar com ele. Falei: não, o principal sou eu, não é você não. O apóstolo Paulo, meus queridos, expressou isso que eu estou dizendo para vocês, essa verdade, de uma forma bem clara, quando ele escreve lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, dos versos 13 a 15, ele diz assim: olha, a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que consciência. Que consciência que Paulo tinha do seguinte: eu sou o principal dos pecadores. E nós não podemos nos esquecer que o apóstolo Paulo era um religioso. O apóstolo Paulo foi um jovem que foi criado aos pés dos escribas, dos fariseus. Ele sabia tudo a respeito da Bíblia. E ele está dizendo: eu sou o principal dos pecadores. A salvação, então, meus queridos, é um ato espontâneo de Deus em Cristo Jesus. É Deus que toma iniciativa. Por isso que na palavra de Deus ele diz assim: não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Olha que privilégio, gente. Eu não sei se você tem consciência do que eu vou te dizer agora. Você sabia que nesse exato momento existem milhares e milhares e milhares de pessoas sem sentido para a vida? Nesse exato momento existem pessoas se drogando, existem pessoas se entregando aos vícios, à bebida, às drogas, sem sentido para a vida. E a palavra de Deus diz que Deus nos amou de uma forma tão intensa, que Ele olhou para mim
Você já parou para pensar? Você já perguntou para Deus, Deus, o que o Senhor viu em mim? Em você, não em mim, em você. Você já parou para perguntar? Gente, eu não me queria. Eu não me queria. Fiz tanta coisa errada, vivi 22 anos longe do Senhor, mas fiz tanta coisa errada, que eu não me queria. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos amou de uma forma tão grande, que Ele olhou para mim e para você com olhos de misericórdia e falou, eu te quero, eu te aceito, eu te recebo. Como foi pregado aqui, Deus nos amou em Cristo e decidiu nos salvar, não porque nós merecíamos ou merecemos, mas por causa da graça, como o Elber pregou. É graça, não é por merecimento. Se Deus fosse nos retribuir aquilo que a gente faz de bom, acho que era pouca coisa que a gente ia receber. O juiz, quando julga e atribui a cada pessoa os seus direitos e obrigações, justiça não é dar às pessoas aquilo que elas merecem, sejam coisas boas ou más. O conceito da graça, contrariamente, é um favor imerecido. A pessoa recebe sem merecer e sem ter feito esforço para obter. É ganhar um presente, uma dádiva totalmente de graça. E aqui, meus queridos, eu montei aí como se fosse um gráficozinho para você entender o tamanho do benefício que nós recebemos. A justiça é graça, a justiça é direito, mas a graça é favor. A justiça é direito, mas a graça é favor imerecido. Justiça é merecimento, graça é desmerecimento. Deus nos dá sem a gente merecer. Justiça é possibilidade, a graça não, é necessidade. Justiça separa, a graça junta. Justiça separa. Se Deus fosse olhar diretamente para mim e para você, e nos retribuir segundo as nossas obras, segundo o que fazemos, você sabe o que aconteceria? Nós ficaríamos separados de Deus. Se ele aplicasse justiça. Mas sabe o que ele aplica? A graça. E a graça, sabe o que faz? Junta. Por isso que a Bíblia está cheia de textos que diz assim, vocês estavam longe, agora vocês estão perto. Vocês não eram da família, agora vocês são da família. A justiça exclui, a graça inclui. A graça nos traz para perto. A salvação que recebemos pela graça fez por nós algo que nada e nem ninguém poderia fazer. Vou repetir. A graça que recebemos, a salvação pela graça que recebemos, fez por nós algo que nada e ninguém poderia fazer. Dinheiro não poderia comprar. Posição social, dinheiro não compra, a posição social não compra. Poder não compra. Porque é de graça. Veja quem éramos eu e você. A palavra de Deus diz que nós andávamos errantes como ovelhas sem pastor, mas a salvação em Cristo nos fez ovelhas do seu aprisco. Veja o que é que Jesus disse lá em João capítulo 10, versos 14 e 15, ele disse assim, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Que eu e você estávamos totalmente perdidos. E você já se deparou com alguém perdido? Ou você já se viu numa situação de perdido? É ruim. É muito ruim. Eu me lembro,
Há uns meses atrás, eu e a Lúcia fomos participar de uma cerimônia de um velório, e nós atravessamos para a margem sul, tudo com GPS. E na volta, o GPS me levou para a Costa da Caparica, que eu nunca tinha ido. À noite, 11 horas da noite, Levi. E aí eu entrava numa rua e o GPS falasse, vira à esquerda. E eu virava à esquerda, e eu fui virando à esquerda, quando eu vi, eu estava no mesmo lugar. Eu falei, cara, que nem diz o Emanuel, eu consigo me perder com GPS. E eu me perdi, gente. E aí sabe o que é que eu fiz? Tomei um rumo, parei num determinado lugar, falei assim, Lúcia, agora nós vamos sair desse GPS, do Waze, e vamos passar para o Google Maps. E aí eu consegui sair na ponte, graças a Deus. Mas o que eu quero enfatizar não é eu me perder. O que eu quero enfatizar é que se você já se perdeu, se você já teve momentos na sua vida que você não sabia para que lado ir. Você já teve momentos assim? Aquele momento que é assim, e agora, o que é que eu faço? E agora, o que é que eu faço? A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que nós, sem a salvação que recebemos pela graça em Jesus, nós éramos como ovelhas sem pastor. E sabe como é que é uma ovelha sem pastor? É muito interessante. Eu acho que valeria incentivar você a um dia entrar no Google e fazer uma pesquisa a respeito de criação de ovelha. É muito interessante. Sabe por quê? Ovelha é totalmente dependente de quem as guia. Totalmente. Ela não sabe escolher o alimento para ela. Ela tem que ser conduzida para um lugar para ela se alimentar. Senão ela pode comer uma erva que vai envenená-la e vai matá-la. No Salmo 23, sabe por que está escrito que o autor do Salmo, o salmista, diz assim, guia-me mansamente às águas tranquilas? Sabe por que está escrito isso? Porque uma ovelha, se tiver água com muita velocidade, ela não para beber, ela tem medo. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que eu e você, antes de conhecermos, de recebermos a salvação pela graça em Jesus Cristo, nós éramos ovelhas assim, totalmente perdidas, assustadas. Quantas coisas nós fizemos errados porque não tínhamos quem nos guiasse. Decisões que nós tomamos quando decidimos ir para a esquerda quando era para ir para a direita, decidimos ir para a direita quando era para ir para a esquerda. Por quê? Porque estávamos perdidos. A palavra de Deus diz ainda que eu e você éramos órfãos, e pela salvação em Cristo Jesus fomos adotados na família de Deus. Veja lá o que está escrito em Efésios capítulo 1, versos de 4 a 6, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Isso é fantástico. Aqui eu já me derreto. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Olha a graça aqui de novo. Nós éramos órfãos, nós não tínhamos paternidade. Isso aqui, para muitos, soa de uma maneira muito difícil de aceitar. Nós não éramos filhos de Deus como todo mundo acha que é. Todo mundo se diz filho de Deus, mas não é assim. Não é isso que a Bíblia diz. Nós éramos criaturas de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Agora nós somos filhos. Agora nós temos família, agora nós pertencemos a uma família.
E vamos mais longe ainda, por causa dos nossos pecados nós estávamos condenados. Mas em Cristo nós somos salvos. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Olha quanta coisa, gente. Como nós precisamos tomar consciência e valorizar a nossa salvação. Se eu fizer uma pergunta aqui nesse auditório, para quem está lá do outro lado, a seguinte pergunta: quem aqui já teve vontade de desistir? Quem não teve vontade de desistir aqui? Quem em algum momento nessa caminhada não teve vontade de o seguinte: não está valendo a pena. Nossa, eu estou sofrendo tanto, eu estou com tantas dificuldades, eu estou com tantas lutas. Parece que Deus não está mais me ouvindo, parece que Ele não ouve as minhas orações, parece que Ele não responde às minhas orações. É um silêncio absoluto. Sabe por quê? Porque nós somos seres circunstanciais. Nós somos seres circunstanciais e emocionais. Nós sentimos Deus através das nossas emoções. Está errado isso, gente. Eu não posso sentir Deus quando eu estou me sentindo bem. Deus está comigo todos os momentos, em todas as situações, sejam elas agradáveis a mim ou não. Se eu estiver numa festa, alegre, comendo, festejando, Deus está lá. Se eu estiver num leito de dor no hospital, Deus está lá também. Ele disse, Jesus disse: eu estou convosco todos os dias. Mas nós somos circunstanciais, nós somos emocionais. As circunstâncias estão ruins à nossa volta e a gente, ai. Me permitam um testemunho rápido aqui. Uma das nossas filhas lá no Brasil, ela é parteira. E lá recebe um nome chique de doula. Doula. E sabe o que aconteceu? Uma das pacientes dela, essa semana, ganhou a criança e entrou em estado de coma. A ponto da vida dela estar em risco. E a nossa filha desesperada mandou um áudio para nós: vamos orar, vamos interceder, vamos pedir. Que é a primeira filhinha que eles estão tendo, é um casal novo. E na segunda-feira as irmãs oraram, tinha gente orando de tudo quanto é lado. E quando foi ontem, chegou a notícia que a moça despertou. Reconheceu todo mundo. E você fala assim: glória a Deus, esse é o Deus que eu e você servimos. É esse o Deus que nós recebemos quando nós recebemos a salvação. E sabe o que acontece? E quando tudo ficar pior, vai ficar melhor. Vou repetir: quando tudo ficar pior, vai ficar melhor. E eu vou te explicar porque pela palavra, não é minha opinião não. Poderíamos citar textos e mais textos que atestam o que a salvação fez por nós, mas eu quero encerrar com um texto que eu julgo ser o alvo final de todo salvo. Ei, tem algum salvo aqui hoje? Esse é para você. Esse texto aqui é para você, é para mim, é para você. Quando João, inspirado por Deus e ouvindo Jesus ditando o livro do Apocalipse para ele, João escreveu e fez uma declaração maravilhosa a respeito dos salvos. Olha o que está escrito em Apocalipse 7, versos de 9 a 12. Diz assim: depois destas coisas,
olhei, e eis que uma multidão ao qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. É isso, queridos, a salvação é isso. Nós temos que entender isso, que aconteça o que acontecer aqui, enquanto nós estivermos passando por essa vida, aconteça o que te acontecer, aconteça o que me acontecer, vai chegar um dia glorioso, em que nós vamos estar na presença de Jesus. Ah, como eu anseio por esse dia, meus queridos, como eu luto por esse dia, como eu me crucifico por esse dia. Que cada dia, meus queridos, eu e você possamos conhecer e aprender mais sobre a bênção que Deus nos deu em Cristo, a nossa salvação. Que a valorizemos, buscando a cada dia ser mais parecidos com Jesus, assim como levando outras pessoas a conhecerem o motivo da nossa gratidão. Que Deus possa, nessa noite, ter falado ao seu coração. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, eu não sei a luta que você está enfrentando, eu não sei o problema que você está lidando, mas eu posso te dizer uma coisa: seja o seu problema, a situação que for, tenha certeza de uma coisa, que um dia Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, olhou do alto dos céus e olhou para você. Ele não olhou para outras pessoas, ele olhou para você e disse assim: eu te quero na minha família, eu te quero próximo de mim, você é meu filho, você é minha filha, pode pedir para mim, ore, eu vou estar com você todos os dias, a todos os momentos, sejam eles quais forem. Quando nós ganharmos essa consciência, quando nós não só ganharmos, mas alimentarmos, meus queridos, é por isso que nós, pastores, insistimos tanto, dizendo: palavra, palavra, alimente-se da palavra todo dia, todo momento, porque quando nós nos afastamos da palavra, a gente vacila, a gente fica com medo, a gente fica inseguro. Mas quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, tudo ganha uma nova perspectiva. Está difícil? Tá. Vai ficar mais difícil. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Mas Ele está conosco todos os dias, em todas as circunstâncias, em todo o tempo. E Ele disse assim: eu venci o mundo. E se nós estamos com Ele, nós venceremos também. Amém? Baixe sua cabeça. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tão grande salvação, Senhor. Pai, muito obrigado por nos fazer enxergar quem nós realmente somos, ó Pai. Como é difícil nós ouvirmos falar a respeito de nós próprios, Senhor. Quando a Tua palavra diz que nós
somos maus. Quando a tua palavra diz que nós não te buscamos como deveríamos buscar, Senhor. Quando a tua palavra diz que a nossa língua muitas vezes é como uma língua venenosa, Senhor. É muito difícil ouvir isso, Pai. Mas é uma realidade. Sem o teu Espírito Santo habitando em nós, Senhor, nós somos a pior das pessoas, Senhor. Pai, nós te damos graça. Porque de graça, Senhor, sem que nós merecêssemos, Senhor, o Senhor entregou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, ó Pai. E hoje nós podemos dizer que somos salvos em Cristo Jesus, ó Pai. Hoje nós podemos descansar como cantamos aqui. Quanto nós cantamos nessa noite, ó Pai, a respeito de descansar em Ti, descansar em Ti, descansar em Ti, Senhor. Pai, o Senhor conhece cada momento da nossa vida. A Tua palavra que lemos nessa noite diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já havia nos escolhido. O salmista diz no Salmo 139 que antes que haja uma palavra na nossa boca, o Senhor já conhece. Então o Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações, dos nossos pecados. E o Senhor sabe o que nós estamos precisando nessa noite. Os seus olhos estão voltados para cada um de nós aqui, Senhor. E o Senhor diz na sua bendita palavra, sempre a palavra, diz: se vocês sendo maus saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu. Então, Senhor, nós podemos sim descansar em Ti, Senhor, sabendo que em todo momento, em todo tempo, em toda circunstância, em toda situação, o Senhor está conosco. A Tua salvação está conosco, e ela não será tirada de nós por nada e nem por ninguém. Não porque mereçamos, Senhor, mas por causa do precioso nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, acalma o nosso coração, Senhor. Faz, Senhor, com que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha cair no nosso coração. Que quando nós voltarmos para a nossa casa, Senhor, a gente coloque a nossa cabeça no travesseiro e descanse, sabendo que Deus está cuidando de nós. É isso que eu te peço, juntamente com esses amados e amadas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Irmã Sueli, por favor.